Olá, amigo do canal maior de todos os tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e do podcast Amigos do Urbano. E hoje temos o nosso último confronto histórico numa partida prévia, uma partida do Santos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Enfim, acabou o nosso martírio, o nosso desespero. A partir de segunda-feira, né? Qualquer vídeo que você vai ver nesse canal de pré-jogo novo, né? Obviamente, será um vídeo de um clube da primeira divisão. Essa Série B foi muito dolorida para o torcedor santista, mas trouxe coisas boas também. A equipe teve alguns momentos bons dentro de campo. A torcida do Santos, em alguns momentos, deixou claro o seu amor pelo clube. Em outros momentos também, o ressentimento por tudo que estava acontecendo. E nós, da Sofis, fomos homenageados no dia 1º de julho, na partida contra a Chapecoense, que o Santos ganhou com um gol no finzinho do jogo, ganhou por 1-0. Foi a primeira homenagem de grande monta que o clube fez para a associação que defende a sua história, e foi um ponto alto para nós, que somos amantes da história do Santos e que trabalhamos de maneira abnegada para perpetuar a mais bela história do futebol mundial. Mas vamos falar hoje sobre Santos e Sport Recife. As equipes se enfrentam nesse domingo pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E esse confronto se iniciou em 1941. Foi um amistoso que as equipes disputaram na Vila Belmiro. O Santos venceu por 4-3. Os gols do Santos foram marcados pelo Carabina, que marcou 2 vezes pelo Antoninho e pelo Rui. E os gols do Sport foram marcados pelo atacante Pirombá, que depois veio jogar na Vila Belmiro. Falando em partidas do Campeonato Brasileiro, a primeira vez que se enfrentaram foi na semifinal da Taça Brasil de 1962. Taça Brasil, que é sim Campeonato Brasileiro. Para chegar a essa semifinal, o campeão pernambucano enfrentou, campeão pernambucano do ano anterior, 1961, bateu o Ceará e bateu também o Campinense da Paraíba. O Santos não precisou enfrentar ninguém para chegar na semifinal, porque o Santos era o atual campeão, ganhou a Taça Brasil em 1961 e também era o campeão paulista vigente do ano anterior. Então entrou na fase semifinal porque o regulamento da Taça Brasil assim dizia. No primeiro jogo, o empate em 1-1, jogando na Ilha do Retiro. O Djalma abriu o marcador para o Sport, mas o Coutinho empatou para o Santos. No jogo de volta, o Santos foi irresistível, 4-0. Partida disputada no Pacaembu. O Coutinho marcou 4 gols, todos no primeiro tempo. As duas equipes voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro somente 9 anos depois, 1971, na Ilha do Retiro, deu Santos 2-0, 2 gols do Mazinho. 3 anos depois, 74, novamente pelo Campeonato Brasileiro, se enfrentaram, empate em 1-1, com o Elinho marcando o gol do Sport e Pelé empatando para o Santos. Em 1975, pelo Campeonato Brasileiro, na 10ª vez que as equipes se enfrentaram, foi aí que o Sport venceu o Santos, 2-0, 2 gols marcados por Dario, o Dadá Maravilha. Depois dessa partida de 75, só em 88, Santos e Sport voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3-0, com gols de Mendonça, Davi e Giba. No ano seguinte, 89, o Sport voltou a vencer o Santos. Jogaram na Ilha do Retiro, venceu por 2-0, com os gols marcados pelo Dinho, né, que depois jogaria no Santos, e o Marcos Vinícius. Em 1991, novo confronto, atuando na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3-1. O Sport até saiu na frente com o gol do Hélio, mas o Paulinho empatou, o Luiz Carlos virou e o Sérgio Santos marcou o terceiro do Santos com um golaço. O Sérgio Santos, que infelizmente foi vítima da Covid e faleceu em 2020. No ano de 92, novamente na Ilha do Retiro,
Bernardo abriu o marcador para o Santos, Silvio Ceará empatou, mas o Paulinho colocou o Santos à frente e quando tudo parecia que o Santos caminharia para a vitória, não deu nem para comemorar. Gilton no minuto seguinte empatou o jogo. Seguindo adiante na história, em 93 foram 2 partidas entre Santos e Sport. Na Ilha do Retiro, o Santos venceu por 2-0 com gols do Almir e do Zé Renato. E na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3-0 com 3 gols marcados pelo centroavante Guga. Em 94, na Vila Belmiro, o Santos chegou a abrir 2-0 com gols do Guga e do Paulinho Kobayashi, mas o Sport foi buscar o empate com gols marcados pelo Sandro e pelo Fábio. Sandro que viria jogar no Santos em 1996. No ano seguinte, 1995, na Ilha do Retiro, deu Santos 2-1. Geraldo marcou o primeiro gol, Carlinhos empatou e o Wellington virou para o Peixe. 1996, um jogo disputado lá no estádio do Ibirapuera, porque a Vila estava em reformas. O Santos perdeu por 2-1. Os gols do Sport foram marcados pelo Dedé e pelo Chiquinho. O gol do Santos foi marcado pelo Carlinhos. Na Ilha do Retiro, em 97, empate em 1-1. Ari Nelson marcou o gol do Santos. Em 1998, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, obviamente, 0-0. Mas voltaram a se enfrentar nas quartas de final, naquele sistema de playoffs, com 3 partidas. No primeiro jogo deu Sport 3-1, com gols do Robson, do Wallace e do Lima. O zagueiro Argel diminuiu para o Santos. Na partida da Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-1. Eduardo Marques abriu o marcador. O Robson marcou novamente e empatou. Mas o Robson Luiz marcou o gol da vitória, 2-1. E isso significava que o Santos ia para o terceiro jogo sem a vantagem do empate, né? Porque o Sport venceu o primeiro por 3-1, o Santos venceu o segundo por 2-1, com o melhor saldo de gols. A equipe pernambucana jogava pelo empate no terceiro jogo, que também foi na Vila Belmiro, porque o Santos tinha a melhor campanha. O Santos jogou uma partida muito consistente, venceu por 3-0 com gols marcados pelo Alessandro e 2 gols marcados pelo Viola. Num deles, aquela célebre comemoração dele imitando o leão, mascote do Sport, sendo fuzilado. No ano seguinte, em 99, deu Sport na Ilha do Retiro. Na Vila Belmiro, em 2000, deu Santos 3-0. Os gols marcados pelo Edmundo, pelo Rincon e pelo Edmundo novamente. No ano seguinte, 2001, Santos voltou a vencer jogando lá em Recife, 2-0 com gols marcados pelo Robert e pelo Viola. As equipes, depois dessa partida de 2001, voltaram a se enfrentar somente em 2007, porque nesse período o Sport ficou na segunda divisão. 2007, o Santos foi goleado pelo Sport na Ilha do Retiro por 4-1, mas deu troco na Vila Belmiro e venceu por 2-0 com gols de Kleber Pereira e de Pedrinho. Em 2008, num ano muito importante para o Sport, que foi campeão brasileiro batendo o Corinthians na final, o Santos venceu na Vila Belmiro por 1-0 com gol do Kleber Pereira e empatou jogando lá em Recife, com gol também do Kleber Pereira. O gol do Sport foi marcado pelo Fernando Fumagalli, menino da Vila, criado aqui no Santos. Em 2009, o Santos venceu na Vila Belmiro 1-0, gol do Paulo Henrique, o Ganso. E, jogando na Ilha do Retiro, 1-1, gol do Peixe marcado pelo Felipe Azevedo. Depois de 2009, só em 2012 as equipes se enfrentaram com 0-0 xoxo na Vila Belmiro e na Ilha do Retiro, vitória do Sport por 2-1. Gols marcados pelo Hugo e pelo Felipe Azevedo, que tinha marcado pelo Santos em 2009, agora marcando em 2012 pelo Sport. O André marcou para o Santos. Em 2014, o Santos não venceu o Sport. Na Vila Belmiro, 1-1, com o Neto Baiano marcando para eles, o Gabigol marcando para nós. Na Arena Pernambuco, 3-1 para o Sport.
Gol do Santos marcado pelo Thiago Ribeiro, mas aí tomou 3 gols do lateral Patrick e acabou derrotado. Em 2015 as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil e deu Santos, mas no primeiro jogo na Ilha do Retiro deu Sport, 2-1 com gols de Regis e René. O Lucas Lima, que deve jogar pelo Sport essa partida do domingo, marcou para o Santos. No jogo de volta, o Santos venceu por 3-1. O Gabigol marcou 2 gols, Diego Souza marcou para o Sport e o Geovânio definiu o 3-1. No Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, 2-2, com o Robinho marcando para o Santos, Joelinton empatando, o Erley colocando o Santos à frente e o Matheus Xavier definindo 2-2. E na Ilha do Retiro, novo empate em 1-1. Ricardo Oliveira marcou o gol do Santos. Em 2016, o Santos venceu por 2-0 com gols do Gabriel e do Vitor Bueno na Vila Belmiro e, atuando em Pernambuco, o Santos foi derrotado, perdeu por 1-0 no ano seguinte, 2017. O Sport, treinado por Vanderlei Luxemburgo, surpreendeu, venceu na Vila Belmiro por 1-0 e na Ilha do Retiro o empate em 1-1. Em 2018, um jogo bem marcante, porque o Santos vinha de uma campanha muito ruim, lutava contra o rebaixamento, venceu por 3-0 com gols marcados por Eduardo Sacha, Rodrigo e Vitor Ferraz. Jogando na Ilha do Retiro, deu Sport novamente 2-1, com gols marcados pelo Rogério, pelo Hernani e o Rodrigo diminuiu. Em 2020, quando o Sport regressou à Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu as 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Venceu por 1-0 jogando em Recife e por 4-2 jogando na Vila Belmiro. O gol do Santos jogando lá em Recife foi marcado pelo Marinho. Aqui os gols marcados por Marinho, Lucas Braga, Bruno Marques e Soteldo. Em 2021, ano que as equipes se enfrentaram pela última vez na Série A do Campeonato Brasileiro, 2 empates em 0-0. E o último confronto foi pela Série B desse ano, 1-1. O Guilherme marcou o gol do Santos, o Gustavo Coutinho marcou o gol do Sport. E é isso, gente. Santos de volta à primeira divisão. Último pré-jogo histórico do Santos na Série B e que o Santos encerre sua participação com uma boa apresentação e uma boa vitória, certo? Um grande abraço e até a Série A. Tchau, tchau.